vai ver agora o capítulo 12, que é bem curtinho, que fala sobre o tempo do fim, né? Ele vai trazer algumas instruções e algumas explicações. Nesse tempo, então, se levantará Miguel, o grande príncipe. Aqui é o anjo Gabriel continuando falando para o Daniel, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, está falando que Miguel se levantaria, pelejaria contra o povo, né? Povo de Deus, né? Que haveria tempo de angústia, mas que o povo seria salvo, mas não todo o povo, aquele que está inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, está falando que os que dormem ressuscitarão, alguns para a vida eterna, né? Teriam reinício, né? A partir dessa ressuscitação, enquanto que outros, né? Aqueles que não foram fiéis, né? Eles acordariam, mas era para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, aqui está falando daqueles sábios que a gente disse que, no auge da perseguição, que eles fugiram para o deserto carregando o povo para continuar vivendo sob as tradições judaicas, continuar servindo a Deus, continuar ensinando o povo sobre Deus, né? Então, está falando que aqueles que permaneceram ensinando o povo durante a perseguição brilharão como o sol no reino do seu Pai. Estão falando que eles receberiam, né, a herança. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o anjo está falando para Daniel assim, ó, cesse de falar, pare, sele o livro, né? Essa foi a última visão de Daniel e o livro, então, foi selado. Deus nos deu, então, com essas visões de Daniel, a possibilidade da gente conhecer com muita antecedência o que ainda viria a acontecer lá na frente. E ele fala, olha, depois que você espalhar esse livro, que esse livro chegar a todas as pessoas, muitos vão esquadrinhar, vão tentar entender, né? Vão estudar, tentando entender o que tudo isso quer dizer, mas o que essas profecias queriam dizer, né? Mas as coisas vão acontecer no tempo determinado. Quer dizer que o anjo trouxe as informações, trouxe a revelação, mas ainda com uma nuvem, né? Sem deixar clareza sobre o que ia acontecer, quando ia acontecer, porque não era para todo mundo entender mesmo. Aconteceria no tempo determinado por Deus. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Então, Daniel está falando assim, olha, ele estava tendo aquela visão ali às margens do rio Tigre, né? Que o anjo de linho e ouro estava sobre as águas, tinha um anjo de um lado e outro anjo do outro lado das margens desse rio, né? Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então, estou falando assim, olha, que um anjo perguntou para aquele que estava sobre as águas, quando é que isso tudo vai acontecer? Ouvi o homem vestido, aí Daniel falando, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Então, esse anjo que estava sobre as águas do rio, ele ergue as mãos, né, direita e esquerda para o céu, e ele jura por aquele que vive eternamente que isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então o anjo fala assim, olha, isso vai acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente viu isso lá no capítulo 7, né? Quando o anjo explica para Daniel que isso aconteceria, então, cerca de 3 anos e meio depois. 1 ano, 2 anos, meio ano. 1 tempo, 2 tempos, meio tempo. Eu ouvi, porém, não entendi.
Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Então Daniel fala assim: olha, eu não consegui entender o que ele falou. E eu perguntei, né? O que isso significava? Ele respondeu, o anjo respondeu então: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel não entende, pergunta o anjo, mas o anjo fala com ele: olha, meu filho, aguarde, tenha paciência, tenha fé. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o anjo fala para ele: olha, com a vinda do Messias, muitos serão purificados, serão provados, muitos terão seus pecados perdoados, mas não é todo mundo. Os perversos continuarão na perversidade, eles rejeitarão o convite de Cristo, né? Só os sábios entenderão. E aí eu trouxe essa passagem lá de Apocalipse 22:11, que fala: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então, estou falando assim, olha, depois que o sacrifício no templo for abolido, lembra que a gente falou lá em Macabeus, olha, 1 Macabeus 1, 45, 46, fala sobre essa abolição do sacrifício, né? O Antíoco, olha lá, proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, ofertas de cereais, ofertas de vinho, ordenou que profanassem os sábados, as festas sagradas e que manchassem o santuário. Então, depois que esse sacrifício fosse abolido, que o ídolo fosse colocado no templo, olha lá o que o rei Antíoco fez. Mandou construir a abominação devastadora, desoladora, né, em cima do altar do templo. Introduziu um deus pagão no templo, fez sacrifícios a falsos deuses, fez profanação, né? Então, depois que o sacrifício foi abolido, depois que o ídolo foi colocado no templo, depois que o ídolo foi removido e o templo purificado, viu-se então que se passaram 1.290 dias. Então, o anjo está falando assim: olha, vai demorar 1.290 dias desde o sacrifício ser abolido até o templo ser purificado. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então, o anjo está falando assim, olha, depois desses 1.290 dias, o sacrifício já foi abolido, o ídolo colocado no templo, o ídolo removido do templo, o templo purificado, viria então o tempo de se recomeçar o sacrifício. E aí, juntando todo esse tempo, os 1.290 dias, mais o tempo necessário para que o sacrifício recomeçasse, é que deu 1.335 dias. Então, o anjo está falando para Daniel: bem-aventurado aqueles que persistirem a esse tempo difícil, porque vai chegar o tempo, esses 1.335 dias, em que o sacrifício vai recomeçar, né? Em que o templo vai estar aberto de novo para que o povo pudesse voltar a prestar honras, né, e sacrifícios ao seu Deus. A mesma profecia aqui, então, a gente vê que ela foi cumprida 2 vezes, né? A abolição do sacrifício diário e essa invasão do templo, ela aconteceu durante o reinado de Antíoco, com todas as perversidades que ele fez, que a gente já falou, e depois vai acontecer de novo, em 70 anos depois de Cristo, quando o templo, inclusive, vai ser queimado, né? Destruído para sempre. E aí o último versículo do capítulo 12 fala, né? Tu, porém, né, o anjo falando para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então o anjo está falando assim: olha, Daniel, não se preocupa não, meu filho, você fez a sua parte, siga a vida e você vai receber a tua herança. Continua, né? Assim, essa visão não foi dada para Daniel à toa, né? Foi para que ele pudesse trazer esperança para o povo de Deus, continuar se fortalecendo o povo de Deus,
trazendo a profecia, falando assim, olha, vai chegar um tempo difícil, mas esse tempo vai passar. E depois que passarem esses 1.335 dias, o sacrifício retornará. Então, Deus está no comando de tudo. É isso que o anjo tentou falar para Daniel aqui. Bom, o que a gente aprendeu? Aí aqui eu coloquei não em relação ao capítulo 11 e 12, né, os capítulos 11 e 12, mas em relação ao livro como um todo, né? A gente vê que esse livro de Daniel, ele traz para a gente uma mensagem de esperança, né? Deus está no controle de todas as coisas, a gente precisa confiar nele, a gente precisa permanecer fazendo a vontade do nosso Senhor, colocando Deus sempre em primeiro lugar, amando e cuidando do nosso próximo, sem esmurecer, sem ficar murmurando, né? Pregando o evangelho, combatendo o bom combate, até que a gente possa, então, completar nossa carreira aqui na Terra, receber o diploma que vai dar acesso a gente, então, à próxima etapa, que é o recebimento da herança prometida por Deus para todos aqueles que lhe são fiéis, né? E aí eu trouxe, só para fechar aqui, da segunda carta de Pedro, né, capítulo 1, versículos 5 a 14, eu não vou ler, mas eu só trouxe destaque de alguns pontos aqui para a gente fechar esse estudo. Ele fala assim, olha, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Acrescentar o quê? Virtude à sua fé. Então, que a gente esteja sempre disposto a praticar o bem, né? Que a gente possa acrescentar conhecimento a essa virtude, que a gente esteja disposto a fazer o bem e que a gente compreenda, que a gente conheça, tenha conhecimento das escrituras, né? Que a gente estude, que a gente pense, que a gente tenha discernimento, e isso vem a partir dos estudos, né? E da comunhão. Que a gente possa acrescentar domínio próprio a esse conhecimento, evitando os excessos. Lembra que a gente falou tudo em excesso é ruim, né? Então, que a gente evite os excessos. Que a gente acrescente perseverança a esse domínio próprio, né? Que a gente possa, então, estar sempre pronto, que a gente nunca desista de fazer a vontade de Deus. Que a gente acrescente piedade a essa perseverança, que a gente seja devoto a Deus e que a gente tenha compaixão pela dor do outro. Mas não adianta só ter compaixão, que a gente possa acrescentar fraternidade a essa piedade, né? Transformando a piedade em ação em prol do nosso irmão. Se a gente percebe uma necessidade, que a gente esteja pronto, né? Disposto e pronto para atender aquela necessidade. E que, por fim, então, que a gente possa acrescentar amor a essa fraternidade. Lembra? Deus em primeiro lugar e o meu irmão tem que estar no mesmo nível que eu, né? Eu não posso ser mais importante do que o outro. O amor ao próximo, ele tem que ser tão grande quanto o amor que eu tenho por mim mesma. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, a gente não pode ser inoperante, a gente não pode ser improdutivo. A gente tem que estar aqui combatendo o bom combate, prontos, né, para fazer aquilo que Deus espera da gente, que é o id, né, e fazer discípulos. A gente tem que estar pronto para fazer a vontade de Deus, para trabalhar em prol da igreja. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, a gente vê que a gente em breve vai deixar esse corpo, né? Se Deus quiser, e a gente vai passar para a próxima etapa, né? Mas enquanto a gente está aqui, que a gente esteja pronto para trabalhar pela causa de Deus, né? Trabalhar em prol da igreja e das coisas de Deus.